Olá, começa agora o nosso programa especial sobre bolsas e financiamentos para você que está interessado em ingressar no ensino superior. Quem vai nos contar tudo sobre as modalidades oferecidas aqui pela universidade é o Anderson Barbosa, que trabalha no Programa Intersetorial de Assistência Social aqui da instituição. Bem-vindo ao nosso programa, Anderson. Obrigado, Luciane. É um prazer estar aqui contigo, conversando e podendo compartilhar com quem nos assiste tudo sobre bolsas e financiamentos, que eu acho que é tão importante para quem quer ingressar no ensino superior, né? Com certeza, Luciane. A Universidade de Cruz Alta ela se preocupa muito com o atendimento, o acesso e a permanência dos alunos, né, no ensino superior. Por isso nós temos essa ampla política, né, de bolsas e financiamentos que tem por interesse atender o maior público possível de alunos aqui na universidade. Né? Então nós temos diversos programas aí que a gente vai poder falar um pouquinho sobre eles hoje. Antes da gente falar sobre esses programas, eu queria que tu me colocasse para o pessoal lá de casa qual é a diferença entre as bolsas e os financiamentos, para o pessoal ter bem claro isso. Pois bem, a gente tem, então, basicamente, dois tipos, né, de programas de assistência estudantil, né, que são as bolsas de estudo, né, e as bolsas de estudo, portanto, elas são descontos, né, que são inseridos na mensalidade dos alunos, que podem variar de 10%, 20%, 50% até 100%. Então, esse aluno, ele participa de uma seleção, ele ingressa em algum dos programas que a universidade tem e ele passa a ter esse desconto no valor das mensalidades. Então, por exemplo, se a mensalidade de um aluno tem uma bolsa parcial 50% seria R$1.000, ele vai pagar 500. Né? Se é uma bolsa integral de 100%, ele não pagaria nada. Né? E esses valores que ele recebe de desconto, ele não terá que reembolsar esses valores futuramente, nem para a universidade e nem para um órgão, né, de fomento ou instituição bancária. Diferentemente dos financiamentos. Os financiamentos, eles são programas de pagamento diferenciados, no qual o aluno, ao invés de pagar o valor integral da mensalidade, ele paga atualmente um valor reduzido, que pode ser de 5%, 10%, 15%, até 50% do que seria o valor da mensalidade. E o restante ele vai ter que pagar futuramente, após a conclusão do curso, né, em até 3 vezes o tempo que ele utilizar. Como é o caso do financiamento estudantil FIES. Então ele tem uma condição mais facilitada de pagamento agora, mas ele vai ter que fazer esse ressarcimento, né, desses valores no futuro próximo. Assim que terminar o curso. Assim que terminar o curso, se ele utilizar o benefício por todo o curso. Tá. E mais especificamente as bolsas, vamos falar nesse primeiro momento das bolsas. Quais são as modalidades que a universidade oferece hoje? A universidade tem algumas modalidades. As mais relevantes no sentido de percentual de desconto, eu consideraria que são o ProUni e o ProIES. Né? Ambas são bolsas integrais, ou seja, 100% de desconto, o aluno não paga nada para estudar. Hoje nós temos cerca de 600 alunos nessa modalidade. Né? Essas bolsas, como é que ocorre o processo de seleção? Ela exige que o aluno tenha feito o Enem. O exame é pré-requisito? É pré-requisito o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí o aluno feito o Enem, no decorrer do ano de 2019, por exemplo, ele vai poder se inscrever para as seletivas que ocorrem durante todo o ano de 2020. No início do ano ocorreu uma seletiva e agora na metade do ano, por volta de julho, vai ocorrer uma nova seletiva. Então o aluno interessado, né, o aluno que está nos vendo, ele vai aguardar o calendário de inscrições do ProUni e do ProIES, ele se inscreve lá e ele vai ser selecionado pela nota que ele tirou no último Enem. E lá ele vai estar selecionando também o curso que ele tem interesse, né? E aí no curso vai ter um número X de bolsas, 10 bolsas para o curso de Direito, por exemplo. E aí esse aluno ele vai estar então concorrendo com a nota. As 10 melhores notas são pré-selecionados, isso, e aí depois tem alguns critérios socioeconômicos que ele tem que obedecer. Então, o aluno se inscrevendo no ProUni, ele concorre nas duas modalidades, ProUni e ProIES. Então, isso é importante dele saber também. Né? Eu diria que esses programas são os mais relevantes pelo sentido do percentual e pela quantidade de bolsas. Depois disso, nós temos ainda o ProBIM, que é o Programa de Bolsas Institucionais. É um programa da Unicruz e ele não exige nota do Enem, porque ele tem um outro critério de seleção, que é algumas condicionalidades. Né? Por exemplo, pessoas
com deficiência, tem um desconto de 50%. Aham. Pessoas acima de 50 anos, né? Que a gente chama de experiência, né? Modalidade experiência. Pessoas que estão fazendo uma segunda graduação, né? O aluno interessado tem um curso de graduação, quer fazer um segundo curso para se Pode especializar. optar por essa modalidade. Ele opta pela modalidade do ProBim, que é o Programa de Bolsas Institucionais, Aham. e ele tem um desconto de 25% a 30%. Né? Também tem a modalidade grupo familiar, quando são 2 irmãos, aí um desconto é de 10% para o segundo integrante, e outras modalidades. Né? Esse programa, então, ele publica o edital no decorrer agora, no mês de junho, início de julho, e os alunos interessados eles vão comprovar essa condição. Né? Comprovando isso, eles têm já o desconto assegurado na sua matrícula. Né? Então, basicamente, para o segundo semestre, nós teremos essas 3 modalidades de bolsa, que é o ProUni, o ProIES e o ProBim. E Anderson, essas bolsas que as pessoas contratam, elas precisam fazer uma renovação a cada final de semestre ou ela faz uma renovação automática já? Como é que funciona? O aluno, quando ele ganha o benefício da bolsa, ele vai assinar um termo de adesão, né, naquele semestre, e a partir do semestre seguinte ele vai assinar um termo de renovação. Uma vez por semestre, ele vai passar na Secretaria Acadêmica e fazer a assinatura do termo e segue normalmente até o final do curso. Né? Claro que ele tem que obedecer algumas regras, né, por exemplo, de aproveitamento acadêmico e outras questões. Sim. Né, mas isso a gente trata todos os semestres, uma reunião, um encontro com os bolsistas, né, a gente faz e explica essas regras para os alunos. Tá certo. No que se refere à modalidade de financiamentos, quais são os financiamentos que a universidade disponibiliza hoje? Hoje nós temos, nesse momento, 3 modalidades de financiamento. Primeiro seria o financiamento estudantil, o FIES, que é um programa governamental, né? Também a Unicruz tem hoje em torno de 700 alunos inclusos nesse programa, né? E ele tem processo de seleção início e meio do ano. Igualmente ao ProUni e o ProIES, que eu falei anteriormente, ele também seleciona pela nota do Enem. Então o processo seletivo ele é muito parecido. Ele vai aguardar o início das inscrições, né? E com a nota do Enem do ano passado, ele vai estar se inscrevendo para o curso que ele tem interesse, né? Por exemplo, medicina veterinária. Nós vamos disponibilizar lá 20 contratos do FIES, um exemplo. Serão selecionados os 20 alunos com a melhor nota do último Enem. E esse é o critério também de seleção do FIES. Né? Os demais programas, que é o CredUni e o CredIES, eles têm outros critérios de seleção, que basicamente consistem numa análise de crédito, né, do aluno. Por quê? O CredIES, ele é administrado pela Fundacred, né, que é uma empresa parceira, né, da universidade, e o CredUni pelo Sicob. Né? Ambos têm critérios bem parecidos, né? Mas daí o aluno ele vai aguardar o edital, ele vai encaminhar uma documentação, né? Às vezes é por e-mail ou pelo portal, ou presencialmente, ele pode trazer aqui no campus, e a gente encaminha para que seja feita essa análise, né, por parte dos órgãos de fomento, né, que seria o Sicob e a Fundacred. Esses programas, para a gente poder entender um pouco o funcionamento deles, né, depois que o aluno consegue contratar, né, ou ser aprovado, no caso do FIES, eles vão financiar, no caso do FIES, de 50% até 100% do valor da mensalidade. Né? Ou seja, de acordo com alguns critérios que o próprio site do FIES determina, uma análise de crédito e análise socioeconômica do aluno, ele vai determinar que esse aluno ele vai conseguir um financiamento de 80%. Ou de 95%, né? É de 50 a 100. E aí, esse aluno, então, no momento que ele contrata o FIES, ele passa a pagar essa diferença, não mais para a Unicruz, mas diretamente para a Caixa, né? Para a Caixa Econômica Federal. Então, ele funciona basicamente dessa forma, o FIES. E aí, daqui para frente, ele segue até o final do curso. Quando ele formar, ele vai ter até 3 vezes o tempo que ele utilizou para quitar esse investimento que ele fez. Né? O CredUni e o CredIES, eles são programas que eles estabelecem uma média de 50% do valor que ele vai financiar. Então o aluno vai continuar pagando algo perto de 50%, né? E os outros 50% ele vai ter o dobro do tempo para pagar. Se ele utilizar por 4 anos, ele vai pagar em 8. Se ele utilizar por 2 anos, ele paga em 4. Nada impede, Luciane, que esse aluno
ele ingresse na universidade com um programa de financiamento, qualquer um desses que eu falei, e daqui a 6 meses, 1 ano, ele migre para uma bolsa do ProUni. Ah, isso pode acontecer? Pode acontecer, pode acontecer. E vice-versa. O aluno ele pode transitar de um programa para o outro, julgando aquele que ele achar que seja mais vantajoso para ele. Né? Então isso é possível, sim. E a gente sempre tenta explicar para os alunos, né, sobre essas possibilidades. Por isso que é importante que o aluno que ele ingressou com um financiamento, ele continue prestando o Enem. Para que, quem sabe, num futuro, ele possa migrar para um outro programa que ele julgue que seja mais vantajoso para ele. Interessante isso. E para que a gente possa encerrar, Anderson, vocês sempre realizam com os bolsistas encontros, né? Durante a cada semestre, né? Todos os semestres. Conta um pouquinho para a gente sobre a importância desse encontro com os bolsistas. Por que vocês realizam? Por que é importante eles participarem? Que informações são passadas nesses encontros? A gente faz esses encontros, que é denominado encontro de bolsista, né? Semestralmente, né? E foi uma ideia que começou em 2014. A gente viu que tinham alunos que eles não tinham um entendimento sobre as regras desses programas e muitos acabavam perdendo o benefício, né? A nossa ideia, então, era acolher esses alunos, todos que ganham o benefício, então, naquele semestre, a gente chama eles para uma reunião, que esse ano, né, pela primeira vez, nós fizemos ele em formato virtual, né, pelo Google Meet, e a gente chamou eles lá e fizemos uma conversa. Nessa conversa a gente explica quais são as regras para a boa permanência desse aluno. Então não basta que ele ganhe o benefício, mas ele não tenha um aproveitamento acadêmico suficiente, né, ou que ele não saiba fazer uma renovação. Quando tu fala em aproveitamento acadêmico, tu se refere à nota. Nota, né? Nota, aprovação de disciplinas. A gente às vezes tem conhecimento de alguns casos de alunos que não tiveram um desempenho tão bom em alguma disciplina, tiveram uma nota às vezes um pouco abaixo da média e isso pode comprometer a permanência dele no programa, né? Pode, exatamente. Por exemplo, no ProUni, no FIES, no ProES, no ProBim, são programas que ele tem que ter 75% de aproveitamento no semestre sobre as disciplinas cursadas. E se ele não tiver isso repetidas vezes, ele pode perder o benefício. Mas também existem outras problemáticas de alunos que não se adaptam, de alunos que estão com dificuldade naquele curso. E eles precisam saber que eles podem procurar auxílio dentro da universidade, ou inclusive solicitar uma transferência de curso, isso é possível também. Então a nossa ideia dos encontros é esclarecer e acolher os alunos dentro da instituição. O que é bem importante, né? Porque muitas vezes os alunos vão aderir a um programa, né? E vão ter essas dificuldades, que é normal, de falta de informação, de não conseguir entender. E esse acolhimento eu acho que é extremamente importante para que o aluno possa dar continuidade à vida acadêmica dele e saber que a instituição oferece essa ajuda para eles, né? A nossa intenção é que o aluno ele ingresse, ele permaneça e ele se forme. Né? Por isso que nós temos hoje esse encontro, né, que faz esse tipo de trabalho, né, de divulgação, e a gente tem setores de atendimento ao aluno, que é a gestão de permanência, secretaria acadêmica, o próprio Programa Intersetorial de Assistência Social, o NAEP. Então são setores que trabalham o atendimento ao aluno. A nossa ideia é dar esse suporte e dizer para o aluno que a gente quer que ele permaneça e que a gente tem ferramentas para isso. Tá certo, Anderson. Quem quiser mais informações pode estar buscando em que setor. Vamos passar para o pessoal lá o telefone, o contato, para quem quiser mais informações poder estar procurando a gente aqui na universidade. A gente está com atendimento agora nesse período, né? Manhã e tarde. Pode estar ligando para nós no 3321-1500. Aí solicita o setor de crédito educativo, né? Vai cair a ligação comigo, Anderson ou com algum dos colegas do atendimento. E nós também temos o nosso e-mail, que pode ser o PIAS, P-I-A-S, né, @unicruz.edu.br, ou crédito educativo, @unicruz.edu.br. Tá certo, Anderson. Obrigada pela tua participação aqui, pelos teus esclarecimentos. Acho bem importante. Todos os contatos vão ficar aí na tela para quem quiser estar entrando em contato com o setor aqui, com o PIAS, né? E para a gente estar passando mais informações para o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado, Luciane, pelo convite, né? Esperamos que em breve tenhamos mais novidades para oferecer agora para os nossos alunos, né, sobre outros programas, né, que a gente está ainda em negociação já para esse segundo semestre. Não dá para adiantar nada ainda? Ainda não, mas estamos trabalhando para isso. Mas em breve teremos novidades, então? Com certeza. Tá certo, Anderson. Obrigada pela tua participação aqui. Hoje a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Supere para alcançar os seus sonhos. Avance, a educação promove a evolução. Realize, o mundo espera por você. Inspire e faça a transformação acontecer. Vestibular de Inverno Unicruz. Prova de redação online. Inscrições abertas até 21 de junho. Saiba mais no site unicruz.edu.br/vestibular.